Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica. No podcast de hoje nós temos aqui a presença do médico Luiz Arthur, especialista em medicina da família, já foi secretário de saúde e também é coordenador do curso de medicina da faculdade IMED. Então nós vamos trabalhar vários temas aqui com ele. Primeiramente, professor, gostaria que tu se apresentasse aqui para quem não te conhece. Bom, meu nome é Luiz Arthur, eu sou nascido numa pequena cidade aqui próximo de Passo Fundo, Santa Bárbara do Sul. Cresci lá, meus pais moram lá até hoje. Sou o filho mais velho, resolvi fazer medicina. Meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse outros cursos. Acabo indo cursar em Pelotas, fico 9 anos em Pelotas, entre faculdade, residência e mestrado. Depois venho trabalhar 3 anos numa outra cidade aqui próximo, também chamada Ijuí. E finalmente em 2009 realizo um dos sonhos que eu tinha, que era me tornar professor. Então, em 2009 eu venho para Passo Fundo para ser professor inicialmente da Universidade de Passo Fundo. Posteriormente, em 2017, eu faço uma transição profissional, venho para a IMED. Nesse meio tempo ainda virei professor da Universidade Federal. E, enfim, tenho 2 filhos, que certamente é a maior conquista de todas. E estamos aqui na IMED já há 2 anos e meio. Tá, perfeito. Então, professor, para nós começar esse debate aqui, essa conversa, esse bate-papo contigo, eu gostaria que tu voltasse lá no passado. Eu gostaria de saber como é que tu era como estudante no ensino médio, antes de tu ingressar a tua preparação para passar no vestibular de medicina. Bem, diferente de muita gente que diz, eu quis ser médica desde criancinha, eu não. Eu tinha que escolher alguma coisa daquela lista lá, né? E como eu sou de uma cidade pequena, obviamente o perfil dos médicos lá daquela cidade influenciaram bastante o tipo de trabalho, o reconhecimento social que essas pessoas tinham, possivelmente reconhecimento financeiro também. Acabei escolhendo, né, por fazer medicina. O Luiz Arthur, aluno do ensino médio, nunca tinha pegado o exame, mas também não era lá eu não era o melhor aluno da turma, né? Essa fase também é uma fase, e eu acho importante pontuar isso, é uma fase muito complicada para o jovem, porque a gente quer fazer festa também, a gente está descobrindo né, um outro lado bem interessante da vida, enfim, e harmonizar isso para mim sempre foi muito difícil, né? Então, eu fiz 2 anos de cursinho, obviamente ao longo do cursinho me dediquei bastante e acabei então passando e cursando. Mas o Luiz Arthur do ensino médio era um aluno normal, nunca passei raspando, mas também não era um aluno brilhante, não era o melhor aluno da turma, sei lá, né? Sempre fui um aluno tranquilo, assim, estudei boa parte do meu ensino em escola estadual, Santa Bárbara até hoje só tem escola estadual, e depois do ensino médio eu fui para o ensino privado numa outra cidade em que eu tinha que me deslocar todo dia de manhã e voltar à tarde. Perfeito. E os teus pais, eles influenciavam para você ter o hábito do estudo? Eles te estimulavam, eles cobravam alguma coisa de você ou não tinha muito essa cobrança dos pais? Eu acho que tinha, né? Talvez eu não entendia isso na época, mas eles sempre me deram todas as oportunidades que eu podia ter, né? Eu com 12, 13 anos também me deslocava de cidade para fazer inglês, porque a minha mãe e o meu pai achavam que fazer inglês ia ser muito importante, né? E de fato foi, porque daqui a um pouco era o diferencial lá na prova do vestibular, eu era um aluno que sabia bastante inglês. Com 15 anos eu fui fazer intercâmbio fora, morei 2 meses nos Estados Unidos, com 15 anos, e foi fundamental na minha vida para desenvolver outras competências importantes. Ou seja, eles me oferecendo sempre tudo que eles podiam, sempre reconhecendo o estudo como aquilo que ninguém tira, né? Meu avô italiano dizia isso, e a gente então sempre entendeu isso, e eu vou passar para os meus filhos com toda certeza. Perfeito. E já no teu início ali do vestibular, na tua preparação para o vestibular, a gente sabe que o vestibular de medicina é um dos vestibulares mais concorridos, né?
até hoje, né? Então tu há 20 e poucos anos atrás, né, quando tu prestou o vestibular, já era concorrido e hoje é ainda mais. Quais foram as dificuldades que tu enfrentou nesses 2 anos, né? 2 anos que tu teve de vestibular? Então, a pergunta é bem interessante, é uma pergunta que eu já tenho bem amadurecida, até porque eu estou a minha filha mais velha tem 10 anos, né? Então eu já estou nessa transição mais para pai do que propriamente para vestibulando, certo? E olhando a realidade dos jovens que chegam na IMED hoje, e às vezes até familiares que estão nessa fase, eu tenho certeza, não é uma sugestão, eu tenho certeza que o fator mais determinante para o Leonardo ter chegado lá, para o Luiz Arthur ter chegado lá e para ti chegar lá é disciplina. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se eu pudesse dar um conselho e uma chance de sucesso, é disciplina. O Leonardo me contou a história dele, né? O Leonardo tinha que chegar cansado ou descansado em casa, ligar o computador e estudar. Eu tinha que, cansado ou descansado, chegar em casa, abrir aquelas apostilas de cursinho e estudar aquilo que eu não necessariamente gostava de estudar, certo? Quer dizer, biologia para mim era bom estudar. Eu sou um apaixonado por matemática até hoje, com certeza é a matéria que eu mais gosto de estudar dessas básicas. Mas eu tinha que estudar português, que eu não gostava. E tu tem, na verdade, porque é isso, tu não pode sair atrás em português, né? O vestibular, o processo seletivo de medicina exige a perfeição total, né? Não dá para perder questão por passar mal no gabarito, não dá para perder questão porque não leu aquilo, ou pior, porque não gosta daquilo, né? Depois que a gente casa, Leonardo, essa rotina de fazer o que a gente não gosta vira uma rotina, né? Não pensa que alguém gosta de lavar louça, né? Não, eu adoro lavar louça. Quando eu chego em casa, o que eu quero fazer é lavar louça. Não é verdade, né? Então, quando a gente chega em casa, a gente tem que estudar português, depois a gente vai ter que trocar a fralda dos filhos e vai ter que lavar a louça, né? Tirar o lixo, etc. Então faz parte da vida adulta. Exatamente. Essa transição do adolescente para a vida adulta é muito importante. A gente não vai fazer só o que a gente gosta, né? Perfeito. Então, disciplina é o maior conselho que tu dá para eles. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu diria isso, salvo se a gente e tem esse detalhe também, tem pessoas que com 17 anos, se não fizerem nada daqui até o final do ano, vão passar para a medicina, tranquilamente. Mas essa é a exceção. Nós não estamos falando aqui para pessoas assim, nós estamos falando aqui para pessoas que precisam compensar essa deficiência, digamos, na concorrência com o estudo. Foi assim comigo, talvez tenha sido com o Leonardo, talvez seja contigo, né? Nós precisamos compensar no talento, né? Então, se a gente não é o Ayrton Senna, a gente precisa ser disciplinado o suficiente para poder andar na mesma velocidade que os talentosos. Perfeito, porque às vezes a pessoa ela vê a exceção e ela acha que a exceção é uma regra, né? Dentro da medicina a gente vai trabalhar muito com artigos científicos, onde a gente vai ter uma população que vai ser analisado várias variáveis, né? E geralmente a exceção não vai me dizer a regra, né? Geralmente a maior população vai me dizer aquela variável que eu quero ver, né? Dentro da pesquisa científica. E isso acontece também quando a gente está falando de preparação, de performance, de estudos, né? Onde o estudante ele precisa performar, ele precisa ter um desempenho. Não, e é isso, se eu pudesse quantificar isso, eu te diria que 10% dos alunos que passam em medicina são talentosos. Os outros 90% são esforçados, talvez tenha uma percentagem muito pequena ali de sortudos, né? Mas o grande contingente onde eu me encontro, né, é os esforçados, né? Essa regra de estudar muito e de não pegar exame eu acabei mantendo ao longo da faculdade também. Eu nunca peguei exame na faculdade, mas eu também estudava muito. E é interessante porque aí uma outra 20 anos depois, né, eu entrei em 97 e entrei em 2002, é que estudar depois que ele não é mais obrigação é muito prazeroso, né? Ao longo do ano todo, eu costumo no domingo, 4, 5 da tarde, começar a minha semana. Eu vou revisar as aulas da próxima semana, eu vou fazer algumas tarefas que precisam ser feitas, eu vou corrigir prova, etc.
E muitas vezes eu preciso parar o que eu estou fazendo e estudar, certo? Ler algum artigo, às vezes tem um artigo pendurado que alguém me mandou lá no WhatsApp que eu queria ler. Então, quer dizer, estudar na vida madura, digamos, é muito prazeroso, né? É um sacrifício porque a gente tem, aos 17, 18, 20 anos, tem outros pensamentos envolvidos. Né? E eu vejo muito que o estudo, o hábito de estudar, ele é inerente do médico. É uma característica que o médico precisa ter. Independente se ele for cirurgião plástico ou se ele for alguma da clínica, por exemplo, né? Se for cirurgia ou clínica, qualquer área que ele seguir na medicina, ele precisa ter esse hábito muito forte dos estudos. E eu vejo que esse hábito ele é construído lá quando tu começa o vestibular, né? Que tu começa a desenvolver esse hábito dos estudos, ele tem que seguir para a tua vida toda, né? E voltando para essa parte lá da tua época do vestibular, que tu ficou lá estudando, qual que era a matéria assim que tu lembra e tu pensa, pô, essa matéria eu odiava, eu não gostava de estudar? Não, era português, eu Português? acho. Porque eu me lembro e gosto até hoje de matemática, faço muita coisa de matemática até hoje, adoro estudar sobre isso. Biologia eu gostava, química eu gostava, talvez eu não gostasse tanto de física também, vai lá, assim. É interessante isso, me parece que aquilo que a gente gosta, a gente tem melhor desempenho. E aquilo que a gente não gosta, a gente tem pior desempenho porque estuda menos. Então na parte de redação tu tinha um pouquinho mais de dificuldade? Não, redação era tranquila. O processo seletivo em que eu passei, eu tirei 10 na redação. Né? Foi importantíssimo para mim poder passar, eu passei na primeira chamada. Mas eu tenho a impressão do seguinte, para mim era muito ruim e muito difícil entender e compreender português. Gramática, no sentido gramatical. Crase, sei lá, né? Era muito difícil entender isso, eu não tinha muita paciência para estudar, só que aí tinha um detalhe importante. O português, na época, tinha um peso maior, tá? Tinha algumas faculdades em que português, redação e áreas afins do que tu escolheu, portanto, biologia e química, por exemplo, valiam mais. Então vejam, olha o desafio, era o que eu menos gostava, mas eu precisava para poder concorrer bem. Então, um pouco do resumo dessa conversa é te dizer que tu não vai poder deixar de estudar aquilo que tu não gosta. Pelo contrário, talvez a gente deva compensar estudando mais, né? E aí é preciso ter essa maturidade para entender que daqui para frente a vida do adulto não é só fazer o que gosta. Perfeito. E professor, tu passa na faculdade de medicina e tu opta pelo financiamento, tipo um financiamento, né? Comenta um pouquinho por que tu fez isso, tua família não tinha condições de te manter financeiramente, qual foi a tua escolha? Porque hoje eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando, pô Léo, será que vale a pena fazer o FIES na medicina, né? Hoje nós temos essa nomenclatura, né, FIES, e às vezes eu não tenho resposta, né, porque eu não fiz. E eu quero então ter essa oportunidade de explorar o teu pensamento em relação a isso. Tu já fez, tu já pagou a tua dívida, né? Tu já teve uma dívida, já conseguiu pagar ela. Qual que é a tua percepção, a tua experiência em fazer um financiamento na medicina? Então, aí eu entro na faculdade em 97 e a minha irmã, que tinha 2 anos menos do que eu, também entra na faculdade nessa época. Ela fez farmácia. E aí realmente a coisa apertou lá em casa. Só para o pessoal se localizar, qual que é a faculdade, o estado, a cidade? Eu fiz Pelotas, Católica de Pelotas, a graduação e na Federal a residência e o mestrado. Então em 97 eu vou para Pelotas, minha irmã vai também. E aí realmente a coisa apertou porque estavam os dois em faculdade particular. Aí meu pai conseguiu para minha irmã uma bolsa lá de 50% da própria instituição. E eu consigo no terceiro semestre, já era FIES eu acho, tá? 1998. Na primeira ou segunda aqui, processo seletivo de FIES, eu consigo FIES e praticamente todo o curso com FIES, pagando R$50 a cada 3 meses. E chego ao final e começo a pagar o saldo e pago até 2010. Então eu pago 8 anos de FIES. Essa pergunta se vale a pena ou não, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que vale muito a pena. Porque a medicina agora, já era naquela época e pelos próximos anos, vai continuar sendo uma profissão muito segura, né? Segura de remuneração. E eu acho que Leonardo também não é de uma cidade grande, fica muito claro isso. Quando a gente vai olhar para uma cidade pequena no entorno aqui,
nós vamos ver as grandes dificuldades que essa cidade tem de obter profissional. Eu tenho colegas e conhecidos que se formaram e não fizeram residência, que foram pagar suas dívidas, porque às vezes a dívida não é só do FIES, né? Às vezes a família chega ao final dos 6 anos com dívida no banco, com uma série de dívidas, né, a serem quitadas por conta do investimento nos filhos no curso. Então, quer dizer, tu te formou no sábado, se tu quiser no outro sábado, tu já está fazendo plantão e rodando a um valor que você vai pagar aquilo que tu deve e vai sobrar para te ter conforto de vida. Então, por favor, não tem dúvidas em nenhum momento de que, tendo FIES ou inclusive com investimento próprio, eu também conto isso, meu pai e minha mãe, quando eu estava no 6º semestre, 5º semestre, venderam a casa em que a gente morava, né, para poder também manter os 2 filhos. E não há nenhum arrependimento disso, porque ao final, depois que os filhos pararam de custar para eles reconstruíram e hoje tem uma casa nova deles, né? Uma casa aí tem uns 10 anos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse investimento vale a pena, seja com FIES, seja com investimento próprio, seja da maneira como for. É importante pensar, Leonardo, e tem muitos pais que pensam dessa maneira, de que esses 6 anos são uma espécie de poupança, né? É um investimento que tu vai ter que guardar, e ao final de 6 anos o teu filho vai retribuir e vai passar a trabalhar. Então tu conseguiu retribuir para eles o que eles tinham feito? Não, até não. Eu nunca devolvi dinheiro para meus pais, né? Eu só parei de custar para eles em algum momento e aí eles mesmos melhoraram novamente. Sim, né? Perfeito. E até uma realização para eles, provavelmente deve ter sido uma realização ter visto, né, você se formar como médico, a tua irmã se formar como farmacêutica, né? Uma realização pessoal dos pais, né? Tu também provavelmente vai querer ver teus filhos. Não há dúvida disso, acho que mas a lógica é uma lógica que é lá da infância, né? De valorizar o estudo. Eu gosto de contar isso. Quando eu fui escolher o que fazer, o meu pai e minha mãe deixaram claro. Meu pai queria que eu fizesse agronomia e minha mãe queria que eu fizesse direito, né? E eu escolhi fazer medicina e eu tinha essa liberdade de dizer não, o que eu quero é medicina, né? Claro que isso trouxe algumas consequências não dimensionadas, e eu lembro muito disso. Nem eu nem a minha família tínhamos ideia do quão difícil seria isso, né? Só quando tu tá fazendo ali e pega os primeiros resultados é que tu vê que, nossa, não, é bem mais difícil. O buraco é mais embaixo, né? Perfeito. Tá, então tu faz ali teu cursinho, né? Faz o teu cursinho preparatório, consegue ingressar na faculdade de medicina, faz o teu financiamento estudantil, teus pais te apoiam, e aí você entra na faculdade de medicina e tu faz uma transição, que tu tá estudando português, tá estudando matemática, tem professores ali 24 horas disponível para ti, com uma didática excelente, e tu entra na faculdade com professores com outra dinâmica, que talvez não tenha a mesma didática, é um conteúdo, como é que eu posso dizer, não que é diferente, mas é um conteúdo mais aprofundado, né? Então tem anatomia, tem fisiologia. Qual que foi a tua experiência e dificuldades nos primeiros meses, no primeiro ano da faculdade? Bom, isso é interessante, a pergunta é bem interessante, aí também tem mensagens importantes. Por que eu faço essa pergunta? Porque, como vocês viram, o Luiz Arthur, ele é médico e tu é coordenador de um curso de medicina que tu trabalha com estudante de medicina que tem várias dificuldades, né? Tu deve escutar várias dores, né? Então, bem importante ver a tua... Bom, primeiro, falar um pouco da minha experiência. A anatomia é uma disciplina muito difícil por conta desse binômio. Estou começando no curso e uma disciplina difícil. Há outras disciplinas no meio do curso mais difíceis e com muito mais leitura, né? Se a gente pegar clínica, por exemplo, tu vais ter que em um ano ler 2 livros, cada um com 1.200 páginas. Mas aí tu também já está mais maduro para entender o que é importante, o que é mais importante, o que é menos importante. Bom, então tu entra na faculdade e vai ter disciplinas, e aí o Leonardo está correto, com professores com menos talento didático, a gente às vezes vivendo aquele sentimento de conquista, né? De bom, agora estou feito na vida, e cai diretamente num curso que exige bastante.
Eu lembro até hoje da minha primeira prova de anatomia, em que eu fico estudando até as 10 da noite no anatômico e o tio lá, o vigia, querendo fechar o anatômico, e eu tinha prova no dia de manhã e eu e um grupo grande de colegas enlouquecido ali, dizendo, não, deixa que a gente leva a chave mais tarde em casa, fazendo-me uma proposta para continuar estudando. Bom, não deu, né? 10 horas da noite eu vou para casa com fome, precisando tomar um banho, etc, e com prova de anatomia no outro dia de manhã. Eu chego em casa, o cara que morava comigo de fazer um outro curso e também não queria nada com nada, estava fazendo uma festa lá em casa, né? Cheguei lá, tinha 20 pessoas dentro do apartamento. Sou péssimo cantor, senão eu cantaria música porque ela nunca mais saiu da minha cabeça. Que quando eu entrei, abri a porta, estava tocando dentro do apartamento e eu precisando comer, tomar banho e me planejando para virar a madrugada estudando. Então vejam, isso é só para o aluno de medicina, ou é muito mais para o aluno de medicina do que para qualquer outro, né? Quer dizer, eu contei para vocês que eu sempre tive bom desempenho acadêmico, mas eu, nesse período do primeiro ao 6º semestre, devo ter pulado 10, 15 noites por ano estudando, né? No desespero. Então, veja, isso depois, quando a gente amadurece dentro do curso, acaba. Né? Eu não me lembro de ter varado madrugadas estudando clínica, cirurgia, gineco ou pediatria, mas para estudar anatomia, fisiologia, essas disciplinas básicas, sim, porque talvez eu não sabia como estudar. Né? Daqui um pouco tu aprende, né? Eu sempre fui um estudante que tinha que estudar muito previamente, né? A gente sempre tem aquela colega que eu acho que faz parte dos 10% aí dos talentosos, que estudava uma noite antes e ia melhor que a gente. Eu tinha que estudar uma semana para tirar um 8. Ela estudava na noite anterior e tirava 9. Bom, é isso aí. Eu não sou talentoso, eu tenho que compensar com isso. É isso aí, perfeito. E acontece, eu tenho colegas meus que às vezes é absurdo, assim, o cara estuda um dia antes e consegue tirar uma nota maior que a minha, que vem tipo, o mês inteiro estudando, né? É absurdo. E entrando nessa parte que tu falou, que tu aprendeu a estudar, né? Antes tu teve dificuldade até pegar o jeito. E eu também acredito que a medicina ela tem características ali para tu estudar que tu vai ter uma aprendizagem mais rápida, digamos assim, né? Uma aprendizagem que tu vai aprender mesmo aquele conteúdo, não é mais aquela coisa de decoreba, né? Tu tem que entender a lógica do funcionamento daquele organismo, daquele sistema, daquela célula. E como que tu estudava? E o que tu acha que é o correto para estudar no livro, a apostila? Hoje nós temos essa onda de aulas, né, de videoaulas, principalmente para o curso de medicina, né? Nós temos vários preparatórios aí de medicina que tem aula, tem questão. Como que tu vê? Como que foi? Bom, aí tem um negócio interessante dessa história da decoreba, que é o seguinte: quando tu tá aplicando, tentando passar no processo seletivo do vestibular, aquele é um conhecimento bruto, duro e que não muda. Na medicina, meu amigo ou minha amiga, lamento te informar, aquilo que tu aprende hoje, semana que vem pode não valer mais. Eu tenho vários exemplos que eu dou em aula de situações em que eu aprendi isso lá na faculdade, no ano 2000, no ano 2001, e em 2020 não vale mais, né? Então, o futuro médico é um médico muito mais conectado e apto a manejar ferramentas tecnológicas que lhe deem respostas novas, a última resposta. Eu digo isso em aula, né, de que o futuro do médico é um computador ligado e o paciente fazendo perguntas e tu pesquisando ali para dar a resposta exata. A resposta mais correta possível nesse momento é esta, né? Então, eu acho que há uma diferença importante aí. Tu pode decorar lá as mnemônicas, aquelas para te guardar lá no processo seletivo, no curso de medicina é bem mais complicado. Isso. Tem que entender o sistema, né? E como que tu estudava? Tu era mais por livro, tu pegava artigo, tu pegava aula do professor, como que tu estudava? No curso de medicina? Eu usava um método um tanto quanto tradicional hoje, que era o resumo de uma das alunas que tinha a melhor letra lá, né? Eu costumo dizer isso e já disse isso para ela várias vezes. A minha colega que me emprestava resumos, ela hoje trabalha no Acre, ela é militar, não sei se ainda está lá no Acre, mas estava, né? E que eu só me formei porque ela me ajudou. Senão... Então tu pegava o resumo dela, sintético né? Ali, e usava os livros. Muito livro. Eu fiz e-mail no 3º semestre da faculdade e eu comecei a ter um e-mail, né? E aí nós trocávamos resumo, às vezes já digitalizados
para melhorar, para tentar, enfim. Eu acho que são coisas diferentes, né? A gente pode separar aquilo que a gente está estudando para saber, estudando para passar. Estudando para passar, acho que pode ser resumo, mas estudando para saber, aí precisa ser livro. Eu acho que isso também é importante. Não há como fazer resumo de clínica, de cirurgia, desses conteúdos maiores, não há como ter resumo, né? É muita coisa. Então, tem que ser livro mesmo. Tem que ser o livro para tu pegar todo o contexto geral, né? E conversando já no podcast com outros médicos e com pessoas que eu conheço que estão na área da medicina, o relato e o feedback deles é que no início tu vai ter muita dificuldade e conforme tu vai aprendendo parece que tudo vai ficando mais claro, né? É isso aí. Eu gosto de contar essa história. Na primeira aula de anatomia, o monitor pinçou num crânio a lâmina crivosa do osso etimoide e disse, olha, essa aqui é a lâmina crivosa do osso etimoide. Aquele foi o momento que eu tive mais próximo de largar da faculdade, eu acho. Porque eu pensei, eu nunca vou guardar isso, cara. Eu nunca vou guardar a lâmina crivosa do osso etimoide. Entende? Que aquilo era um estranhamento, uma aula prática num crânio em que tinha que saber cada forame, como é que era o nome, o que passava no meio, e daqui a pouco o cara pensa, olha, isso aqui é a lâmina crivosa do osso etimoide. Tá, não vou conseguir chegar, não vou terminar esse curso. Né? Então, guardei 25 anos depois. 25 anos. E agora tu falando da lâmina crivosa, eu lembro quando eu tive a primeira aula de neuroanatomia que o professor deu, o Alex passou para nós os 12 pares de nervos cranianos. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou memorizar isso. Deu 2 semanas eu já memorizei, né? Então eu vejo muito isso, que tu precisa ter humildade para saber que o processo de aprendizagem, ele envolve vários fatores e envolve tempo, né? Uma das variáveis no processo da aprendizagem é o tempo. É o tempo de você ver aquele conteúdo, ver mais uma vez, né? Eu lembro que uma vez numa aula tu falou que tu ia mesmo pela repetição, né? Repetir aquilo que tu aprendia, né? Então eu vejo que é muito isso, a pessoa ter humildade, tanto lá no vestibular quanto dentro da faculdade de medicina. E saber que o processo da aprendizagem ele envolve tempo, envolve estratégia, envolve técnicas e você aos poucos você vai pegando, né? Você vê aquele conteúdo uma vez e já querer saber, né? Eu vejo que é muito isso, né? Eu acho que a gente tem, pelos nossos gostos, cada um com seus interesses, vários fatores de distração ao curso, né? A gente, como coordenador de curso, se preocupa cada vez mais com essa, em que os alunos precisam ter agendas livres, né? Isso mudou muito da minha época para agora. Antigamente, para saber tudo, tu precisava ter full time dedicação ao curso, tá? Os professores mexiam, o que tu vai fazer da meia-noite às 6? Vai estudar, né? Essa era uma piadinha recorrente na minha época. Os novos estudos mostraram agora, pedagógicos, que não tem como saber tudo. Porque quem tem que saber tudo é a tecnologia, o computador, é a biblioteca. A gente tem que acessar no momento ideal aquilo que a gente não sabe, né? Porque o conteúdo se tornou tão grande, tão gigantesco, que não há como saber tudo. Então hoje a faculdade segue 6 anos, não vai te ensinar tudo, aquilo que tu precisar além do generalismo, tu vai ter que pesquisar. Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast. Perfeito. E agora tu tocou um ponto bem importante, né, desse assessoria que vocês dão para o estudante de medicina, né, que ele chega perdido na faculdade. E algumas pessoas, né, conversando com algumas pessoas, eu percebi que muitas vezes o estudante de medicina ele passa e aí ele está no nível de estudo e ele começa a reduzir, né, começa a ter várias coisas externas do ponto de vista de lazer, e aí o nível da faculdade ele começa a decair e isso vai até lá o internato. Aí quando ele chega no internato, ele, meu Deus, agora eu preciso estudar o que eu não estudei nos 4 outros anos. E daí começa, né? Começa a fazer cursinho para residência, começa a fazer questão, comprar livro, material, porque ele precisa correr atrás do tempo perdido. Qual que é a tua... Essa é uma diferença importante entre a vida adulta e do adolescente, assim, né? Eu gosto de contar essa história também. Quando a gente é adolescente ou jovem, a gente acha que a gente vai encontrar a mulher da nossa vida, o homem da nossa vida e assim por diante. E depois, com o passar da maturidade, a gente descobre que não existe uma mulher da vida que a gente constrói com a mulher que a gente escolheu a vida, né? Ou seja, ela vai ter problemas, a gente vai se adaptar e a gente também vai ter. Né? No curso também, assim, o curso ele é uma maratona, né? Às vezes a gente escuta isso, professor, mas eu tenho que ler 200 páginas para sexta-feira.
Cara, tu tinha que ter lido 200 vezes no início da faculdade, tu recebeu o programa, tu já sabe que vai cair na prova sistema respiratório, sistema cardiológico, sistema digestório. Por que tu não leu no primeiro dia? Obviamente, se tu deixar para uma semana antes, vai ter 200 folhas. Então, a medicina como um todo, inclusive as gratificações financeiras, as gratificações, digamos, da vaidade da gente, elas também não precisam ser imediatas, né? A gente vai construindo e daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Isso financeiramente, mas também na vida de relação. Então, o curso, ele é um curso que a gente amadurece de maneira heterogênea, tem gente que entra amadurecido e vai embora, tem gente que entra com dificuldades, às vezes pega exame no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto semestre, daqui a pouco vai e embala e vai embora, né? Então vejam, nós estamos falando de uma maratona em que nós precisamos estar prontos daqui 6 anos. Ou melhor, talvez a gente nunca vai estar pronto exatamente, né? Então, professor, agora eu gostaria que tu comentasse como que foi a tua experiência no internato. Então, tu sai ali da parte mais teórica da medicina, né? Não tem tanta prática, e daí tu vai pro internato, que praticamente é só prática, né? O doutorando. Como que foi a tua experiência daí? Eu costumo dizer aqui, né, nós temos uma nova turma agora, T3, que entra no internato, que é preciso que o aluno sinta o degrau, que ele sinta a diferença em relação à graduação. Quer dizer, o aluno vai comigo lá para a unidade de saúde, como aluno do 3º, 4º, 5º semestre, ele vai com uma responsabilidade e com uma expectativa. O interno não, o interno vai para lá com uma expectativa e uma responsabilidade muito maior. É preciso notar isso, é preciso olhar para o lado e dizer, puxa, olha, agora eu tô grandão, agora eu tô tomando as minhas condutas. Porque tem uma variável, mesmo depois de formado, que é muito difícil de ser superada, que é a questão da segurança ou da insegurança, né? E essa insegurança, ela é superada com o aluno praticando e vendo, errando e acertando. Então, por exemplo, se a gente pega na minha disciplina lá de saúde coletiva, dificilmente a gente tem um aluno, um paciente grave, em que a gente não possa praticar uma medicina e observar o que acontece, se a gente está certo ou errado, né? Então o aluno acha que o paciente precisa de exames, aí ele pede os exames, aí vem lá os exames todos normais, quer dizer, possivelmente aqueles exames não precisavam ser feitos, né? O aluno precisa ter autocrítica e dizer, eu indiquei mal esses exames, certo? Veja, essa prática precisa ser notada pelo internato. O internato hoje está muito mais racional, né? Na minha época ele era meio mão de obra escrava. Acho que está muito melhor agora, em que é alguma coisa mais razoável assim, para o aluno e que permite o aluno estudar também. Perfeito. E tu teve alguma dificuldade ali? Porque eu vejo muito que, como tu falou, tu vai fazer procedimentos, né? E tu tem muito aquela insegurança, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Tu teve isso também? Mas eu acho que a insegurança talvez é a mensagem principal dessa nossa conversa agora, né, no internato. Que é o seguinte, no internato a gente tem uma insegurança protegida, porque tem o residente, porque tem o preceptor, porque tem o professor, né? A partir do momento que a gente recebe o diploma, a gente vai ter uma insegurança não necessariamente protegida, certo? Na minha época de faculdade a gente andava com vários livros dentro da mochila, porque não tinha internet para consultar rapidamente. Hoje chegou um paciente que faz um diagnóstico de uma pielonefrite, tu vai ali no celular e vai olhar qual é o último tratamento via oral, né? Se o paciente não tiver indicação de internação, vai olhar ali e vai prescrever o último medicamento. Na nossa época não tinha, né? Tinha que ir lá, pegar um current lá e ver o que estava escrito lá. Então a insegurança, ela também faz parte da rotina, não é errado, não é surpresa que haja insegurança. Essa insegurança os anos vão superando. Eu gosto de contar isso, eu fiquei 6 meses agora, esse último semestre, fora da unidade de saúde, porque eu vou para o 7º e não teve 7º nesse semestre. Agora quando eu voltar para a unidade de saúde, eu vou voltar inseguro. Entende? Essa estudar é novo. Vai aparecer ali um paciente com um fungo, né? Uma pitiríase versicolor no cabelo. Cara, qual é o tratamento da pitiríase mesmo? Entende? Eu vou ter que revisar, eu vou ter que pegar o meu celular e olhar qual é o último tratamento da pitiríase. Então vejam, a insegurança vai acontecer sempre diante de novos desafios, diante de desafios que a gente treinou, mas nunca executou.
né? Então conviver com a insegurança é importante, aprendam isso, vai acontecer. Tá, perfeito. E aí tu sai então da faculdade, tu pega o teu CRM, né? Tu se forma médico e aí vem o mercado de trabalho. Qual foi a tua estratégia, assim, de quando tu se formou? Eu passei na residência, minha residência é uma residência relativamente fácil de passar, né? Diferente de muitas outras. E começo a fazer família. Medicina da família, medicina preventiva e social era o nome da residência lá de Pelotas. E eu começo a fazer plantões 2 vezes por mês nos finais de semana. Depois, quando minha mulher se forma, a gente passa a dividir os plantões, pegava 36 horas e fazia um e outro. E comecei, eu fiz plantões durante os primeiros 7 anos de formado, 6 anos de formado, eu fiz plantões 2 vezes por mês, né? E depois lá em 2009 eu parei, daí quando eu vim para Passo Fundo eu parei de fazer plantão, né? E tenho muita saudade, atendia 100, 120 pacientes, era um pronto atendimento, depois fiz alguns no pronto-socorro, né? Mas eu acho que era importantíssimo aquilo, até pela questão financeira, né? Então, plantão acho que é a estratégia que a maioria dos médicos recém-formados escolhe, né? Plantão e estratégia da família, né? É o maior empregador disparado a estratégia, né? Te formou, por exemplo, se não tiver vaga em Soledade, vai ter em Viracuitã, vai ter em Mormaço, vai ter na volta. Tem bastante demanda, tem bastante. Então é uma estratégia bem bacana, né? Tu pegar uma cidade pequena, onde vai ter oportunidade de trabalho, vai ser um salário bem alto. Exato. Né? Nós temos aí salários bem altos em prefeituras pagando aí. A gente pode dizer que gira mais ou menos na média de 10, 15 mil, depende muito. Eu acho que mais até, eu acho que 15 a 20 seria a média em cidades pequenas só para estratégia. Aí tem muita gente que faz plantão à noite, que vai fazer final de semana. Eu acho que esse é um conselho interessante, assim, né? No início a gente vai ter que dar uma... Eu me lembro que eu fazia muito carnaval. Carnaval, por exemplo, só tem um médico na cidade, o médico ia pra praia, eu ia pra lá e ficava o carnaval lá, né? Fiz isso 2, 3, 4 carnavais na época. Eu adoro contar isso dos que estão se formando. Quando a gente é residente, depois começa a chegar aquele convite assim: Leonardo tá a fim de descansar, R1 lá da especialidade que ele escolheu, ele vai olhar lá para ir para Porto Seguro, ficar uma semana em Porto Seguro. Ele olha lá, Porto Seguro uma semana, R$3.500. Não, R$3.500 eu tenho para pagar. Então tu pensa assim, bom, eu vou abrir mão de 3.500, mas eu vou descansar uma semana em Porto Seguro, eu mereço. Aí quando ele tá para comprar, chega um cara de um hospital e diz: olha, Leonardo, eu preciso de ti, que tu faça plantão para mim nesse dia. Aí tu olha, tu vai ganhar 10 mil ou tu vai pagar 3.500. Daí o prejuízo não é mais 3.500, o prejuízo é de 13.500. Aí tu opta por fazer plantão. Então isso no início é muito comum, entendeu? Quanto tempo vai demorar para ter umas férias assim tão sonhadas? Talvez 5, 10 anos, né? Que tu vai aproveitar e vai trabalhar. Perfeito. E eu conheço casos de pessoas que saem da faculdade de medicina ganhando tipo 20 mil, 25 mil. Então é uma realidade, financeiramente falando, que a medicina proporciona, né? Exato. É um curso difícil, é uma carreira que você precisa ter muita disciplina. Tem que trabalhar bastante para ganhar 20, 25 mil, isso é importante também. Não pensa que, não, eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia, 1h30, 5 e vou ganhar 15, 20 mil. Não é assim, entendeu? Essa pessoa que se formou e está ganhando 15, 20 mil é alguém que está fazendo plantão de noite, final de semana. Trabalhando muito, bastante, né? Muito, trabalhando muito. Então é uma profissão que ela exige muito, né? Porque às vezes as pessoas elas romantizam muito a medicina, né? Isso é ruim, né? Tu romantizar a profissão, né? Isso acaba sendo ruim, né? E aí tu termina a tua residência, né? Tu é médico da família e tu já entra no mestrado, tu espera um pouco. Como que foi essa transição de médico? Não, quero ser professor também, Eu queria muito fazer mestrado e queria muito ser professor já desde a época da residência, talvez, né? E aí eu emendei tudo. Então, em novembro de 2006 eu defendi a minha dissertação. E aí era mestre e aí passei a procurar oportunidades na área acadêmica, que é o que eu gosto de fazer. Adoro o que eu faço. Tá, perfeito. E como que foi a tua experiência no mestrado? Porque às vezes a gente vê muito o médico, né, a atuação do médico como o posto de saúde, no hospital, né? E aí tu vai para uma área acadêmica, né, de pesquisa científica, de trabalhar com números, de populações, de variáveis, né? Qual que foi a tua...
Não, mas é o que eu gostei. Eu sempre gostei de matemática. Essa interação aí me interessa até hoje, né? Adoro fazer isso. Essa interação com matemática sempre foi do meu agrado. Assim. Sempre foi, perfeito, tá. E quando tu começa o professor, né? Então tu é médico, tem o teu mestrado, terminou o teu mestrado, tu começa com o professor, né? Então tu começou a ver as angústias deles, né? Dos alunos. E como que foi essa experiência sendo professor, médico e professor? O professor também vai amadurecendo, né? Eu costumo dizer isso e eu vejo aqui isso. Os primeiros semestres, muitas vezes, de professores sem experiência não são tão interessantes porque falta traquejo, mas a gente vai ficando mais experiente, vai ficando mais melhor também como professor. Acho que o professor hoje tem que ter essa percepção de que não tem que saber tudo, ele tem que saber recorrer, né? Tem que saber onde é que está a informação, né? E lidar com essa geração, que é uma geração diferente, assim, né? Não é melhor nem pior, é diferente e a gente trabalha com essa moçada. Porque eu vejo que o estudante de medicina, ele é um estudante exigente, né? Ele cobra muito do professor, principalmente quando a gente fala de instituição privada, né? Que tu tem aquela questão que tu paga a tua mensalidade e tu exige muito esse retorno, né? Tu quer um professor assim, tu quer, né? Então tem toda essa cobrança, né? Mas eu acho que essa cobrança é uma cobrança razoável. Nunca ninguém me pediu algo que não fosse muito razoável, assim, né? Não há... Ninguém quer um professor perfeito, a gente quer um professor que minimamente colabore com o nosso processo de aprendizagem. Que dê aula, né? Exato. Isso aí. Queria te questionar em relação à tecnologia e o estudante de medicina. Como é que tu enxerga isso? Hoje não há mais espaço para negar a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia vai estar cada vez mais presente no futuro do médico. Lembrando que a saúde como um todo é muito artesanal, né? A gente trabalha de maneira muito artesanal ainda. Eu acho que os automatismos vão ser cada vez maiores. Se eu puder dar um conselho aqui, eu recomendo fortemente que a gente se dedique à tecnologia, porque é um caminho sem retorno. Perfeito. Professor, então para nós finalizar aqui a nossa conversa, né, a gente poderia conversar até amanhã aqui, né? Tem assunto para nós ficar 2-3 horas conversando, mas para nós finalizar aqui, eu gostaria de perguntar para ti, o que é sucesso para ti dentro da medicina? Essa é uma pergunta complexa, mas eu acho que sucesso é você realizar os teus sonhos no momento possível, né? Quer dizer, eu adoro contar essa história, porque o Leonardo já ouviu isso. Se o teu sonho como médico é ter uma casa em Miami, uma casa no Rio de Janeiro, uma casa em Florianópolis, uma casa em Paris, tu vai ter que trabalhar tanto que tu não vai aproveitar nenhuma das 4 casas, né? Então, se a gente tiver sonhos ajustados às nossas possibilidades, a medicina vai permitir realizar todos eles, né? Se a gente tiver sonhos razoáveis, eu tinha um aluno uma vez que me disse que o sonho dele era ter uma Mercedes, né? Um carro Mercedes. Eu tenho certeza que ele já deve ter realizado o sonho dele, né? Ele deve ter uns 5 anos de formado e deve ter realizado. Se isso era tão importante para ele, ele certamente em 5 anos já teve condição de despender aí 150 mil, 200 mil para ter a Mercedes dele. Perfeito. Então, professor, gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade. Eu sei que a correria do médico, né, ainda mais professor, coordenador do curso, é bem louca, né, a tua rotina. Então, quero agradecer aqui a tua oportunidade, a tua disponibilidade e tempo de ficar aqui conversando comigo, trocando essa ideia aí, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, muito obrigado. As ordens. Você acabou de ouvir o podcast do Futuros Doutores Cast. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.